Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Deus espera de você? Você já parou para pensar nisso? Vamos pensar juntos? Eu quero ler Atos capítulo 11, versos 19 a 26, para nós pensarmos juntos nesse tema, o que Deus espera de você. O texto diz assim, que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, eu grifei isso aqui nas minhas anotações. Eles não anunciaram, nesse momento, a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Continuando, havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora, não somente aos judeus, mas aos gregos também. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que Deus espera de você? Certamente, meus irmãos, se nós formos pensar nisso, nesse tema, olhando para o contexto geral da palavra de Deus, nós vamos poder tecer muitas considerações sobre o que Deus espera de nós, sobre o que Deus espera de você. Mas eu quero delimitar o nosso pensamento a apenas esse trecho da palavra que nós lemos, Atos 11, 19 a 26. Então, o que Deus espera de você, com base aqui em Atos 11, 19 a 26, à luz de Atos 11, 19 a 26. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos dizer sobre isso, olhando aí para esse texto, é que Deus espera de nós, Deus espera de você, que as dificuldades não o impeçam de anunciar o Evangelho. Em João capítulo 15, meus irmãos, nós lemos que Jesus é a videira verdadeira e nós somos um dos galhos nessa videira. Cada um de nós é um dos galhos nessa videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Você é um dos galhos nessa videira. E isso quer dizer, dentre outras coisas, que você tem a responsabilidade de produzir frutos. Se você é um dos galhos na videira verdadeira que é o Senhor Jesus, isso é um indicativo de que, dentre outras coisas, você tem essa responsabilidade de produzir frutos. Também em João 15, nós lemos que Deus é glorificado e você prova que é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus quando você produz frutos. Então, quando você produz frutos, Deus é glorificado e você está dando prova de que é um verdadeiro discípulo. E também lemos que você foi escolhido por Jesus não apenas para ser salvo, mas para dar frutos, para contribuir para que outros também sejam alcançados pelo Evangelho. Então, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade produzir frutos, é sua missão. Agora, é fato que muitas vezes nós enfrentamos dificuldades as mais diversas que tendem a frear a nossa dedicação nessa tarefa de evangelizar, nessa tarefa de produzir frutos, de anunciar o Evangelho. Mas nós devemos vencer essas dificuldades. Essas dificuldades não podem
e Deus espera que assim o seja, nos impedir de desincumbir a nossa missão evangelizadora. No nosso texto base, Atos 11, 19 a 26, nós vemos servos de Deus em dificuldade, servos de Deus dispersos, em fuga, por causa da perseguição que se abateu sobre eles. Estes servos de Deus se calaram? Estes servos de Deus, por causa daquela dificuldade, por causa daquela perseguição, deixaram de anunciar o Evangelho? Não, a resposta é não. Mesmo diante de grande dificuldade, eles não se calaram. Por onde iam, anunciavam o Evangelho, ainda que só a judeus, inicialmente, e depois, quando entraram em Antioquia, falando também aos gregos. E um grande número creu e se converteu a Deus. A graça de Deus estava com eles e sobre eles, e por isso eles não deixaram que aquela dificuldade fosse um impedimento de eles anunciarem o Evangelho. Quais são as dificuldades que você tem encontrado para anunciar o Evangelho? Quais são as suas dificuldades pessoais para anunciar o Evangelho? Hoje no nosso país, nós não temos dificuldades em termos de perseguição, como eles tinham lá, né? Em termos de impedimento, de não poder, por uma questão legal, por uma questão de lei, anunciar o Evangelho. Não, nós não temos essa dificuldade. Mas às vezes nós temos as nossas dificuldades pessoais. E quais são as suas dificuldades pessoais? Quais são os impeditivos de anunciar o Evangelho na sua vida? Sejam quais forem essas dificuldades, elas estão aí para serem vencidas. Deus espera que assim o seja. E se você se dispor com coragem e fé, a graça dele, a graça de Deus vai estar sobre você, lhe sustentando, concedendo grandes vitórias para a honra e a glória dele. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aí no texto. Deus espera que as dificuldades, sejam elas quais forem, podem ser dificuldades externas ou dificuldades internas, dificuldades pessoais, Deus espera que essas dificuldades não nos impeçam, não impeçam você de anunciar o Evangelho. A segunda coisa, meus irmãos, que eu encontro nesse texto, e que entendo ser algo que Deus espera de nós, que Deus espera de você, é firmeza de coração. Deus espera que você permaneça nele com firmeza de coração. E por isso mesmo, meus irmãos, que quando Barnabé chegou em Antioquia, a primeira exortação que ele faz àqueles recém-convertidos é que eles, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque Deus espera isso de nós, Deus espera isso de você, que você permaneça nele com firmeza de coração. Havia um grande número de convertidos em Antioquia. E a primeira coisa que Barnabé faz é exortá-los a que permanecessem no Senhor com firmeza ou propósito de coração. Talvez um texto bom para exemplificar o significado disso seja aquele em que o profeta Abacuque assim se expressa, Abacuque 3, 17 a 19. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Permanecerei firme no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, independentemente das dificuldades, fossem elas quais fossem, Abacuque diz que ele permaneceria firme no Senhor. Sua alegria estava no Senhor. Esse é um excelente texto. Mas nós podemos ainda, meus irmãos, citar os exemplos de Daniel, diante da razão pela qual ele foi lançado em uma cova de leões. Ele permaneceu firme, ele não deixou de
fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Ele não deixou de se dedicar ao Senhor da forma como ele se dedicava antes, quando houve da parte das autoridades, da parte do rei, né? Obviamente o rei enganado por algumas pessoas que eram contrárias a Daniel, e o rei promulgou então um edito que obrigaria Daniel a não cumprir aquilo que ele era acostumado a fazer em relação a Deus, mas Daniel permaneceu firme, né? Mesmo com a possibilidade de ser, como foi, lançado em cova de leões, ele permaneceu firme no seu propósito de servir ao Senhor da forma como ele servia. Também podemos citar o exemplo dos 3 amigos de Daniel, diante da razão pela qual eles foram lançados em uma fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. Eles não deixaram de estar na presença de Deus e permanecerem fiéis a Deus por causa dessa possibilidade de enfrentar aquela grande dificuldade de uma fornalha de fogo, até mesmo de morrer, né? Porque o normal, o natural seria eles morrerem ali naquela fornalha de fogo ardente, mas eles não se importaram com isso. Eles permaneceram firmes de coração na presença do Senhor, o seu Deus. Essa exortação de Barnabé, meus irmãos, de que se permaneça no Senhor com firmeza de coração, ela continua tão atual e necessária hoje quanto foi naquela ocasião, e talvez hoje até mais. E a razão disso reside no fato de que o mundo em que vivemos não é, especialmente para nós que somos discípulos de Jesus, um lugar de lazer, um lugar de diversão. Não. O mundo é para nós que somos servos do Senhor Jesus um campo de batalha, conforme escreveu Hayden Wilson Tozer lá no passado. E conforme o mesmo Tozer, considerando que o mundo vive em pânico, e vive mesmo, esse mundo em pânico precisa de uma igreja sem medo. E uma igreja sem medo é certamente uma igreja que permanece em Cristo com firmeza de coração. Eu tenho visto muita gente entrar na igreja para daí a algum tempo sair, justamente porque não tem essa firmeza de coração. Mas Deus espera de nós, Deus espera de você, que você permaneça nele com firmeza de coração. Também, meus irmãos, nós aprendemos aí por esse texto que Deus espera de nós, Deus espera de você, que no seu coração haja plena disposição para aprender e também para ensinar. Nós vemos isso aí nos versos 25 e 26. Paulo e Barnabé já haviam disposto o coração para aprender e agora se dispuseram a ensinar. Ficaram ali por 1 ano para ensinar aqueles recém-convertidos. E aqueles recém-convertidos, aquele povo, estava disposto a aprender. Então Deus espera isso de nós, Deus espera isso de você, que haja no seu coração disposição para aprender e em você aprendendo, haja também disposição para ensinar. E a quarta e última coisa que nós aprendemos aí no texto, acerca do que Deus espera de nós, do que Deus espera de você, é que Deus espera que você viva de uma maneira tal que as pessoas reconheçam a presença de Cristo na tua vida. Observe o verso 26. Lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos. Eles não se autodenominaram cristãos, não. As pessoas os chamaram, os apelidaram de cristãos, certamente por observar o comportamento deles. E então as pessoas viam, observando o comportamento deles, que eles eram seguidores de Cristo e, portanto, cristãos. Será que as pessoas veem isso em nós? Será que as pessoas veem isso em você? A presença de Cristo, reconhecem a presença de Cristo na sua vida? Em 1 João 2,6, meus irmãos, nós lemos que aquele que diz que está nele,
também devem andar como ele andou. Em Tito 1,16, nós lemos sobre determinado grupo de pessoas que eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Então eles confessam, mas o que se vê é algo diferente, né? E eles são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra. Esses não são os fiéis, esses são os infiéis, porque os fiéis precisam viver de uma forma tal que Cristo seja percebido, seja visto na vida deles. Em Ezequiel 33, 31, meus irmãos, Deus fala ao profeta, reprovando o seu povo, e diz assim: olha, eles, o povo, vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Então Deus reprova aqueles em cujas atitudes Deus não pode ser reconhecido, o Senhor Jesus não pode ser visto, porque não são atitudes dignas de um cristão. Então, depois que você aceitou a Jesus pela fé, requer-se de você uma vida de acordo com os padrões do Evangelho, uma conduta excelente diante de Deus e dos homens. Tem uma história que fala sobre um lenhador que vendia lenha aos seus vizinhos, mas os defraudava, roubava, mandando as toras sempre com cerca de 10 centímetros a menos do que elas deveriam ter. Aí um dia circulou a notícia de que ele havia se convertido e ninguém acreditou. Então um dos fregueses foi até um feixe de lenha entregue por ele naquele dia e mediu todas as toras. E voltou dizendo que ele realmente havia se convertido. Por quê? Porque agora a lenha que ele entregava não só estava na medida certa, como estava passando 10 centímetros em cada tora. Então, é isso que Deus espera de nós, né? Que nós vivamos de uma maneira tal que as pessoas vejam, que as pessoas reconheçam a presença de Cristo nas nossas vidas. Então, meu irmão, reflita sobre isso. Deus espera. O que Deus espera de você? Deus espera que as dificuldades não o impeçam de anunciar o Evangelho. Deus espera que você permaneça nele com firmeza de coração. Deus espera que em seu coração haja plena disposição para aprender, e em você aprendendo, haja também plena disposição para ensinar a outros. E Deus espera que você viva de uma maneira tal que as pessoas reconheçam a presença de Cristo em sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.